Pronto. Então, dado o início, né, eu também vou colocar aqui a exibição da tela. Pronto. Então, como eu sempre faço essa recapitulação, né, que ela é importante, até mesmo para as pessoas entenderem a continuidade, né, a gente está estudando essa obra do Pentateuco Espírita, né, o Céu e o Inferno, e a gente sempre traz, né, como apoio outras leituras, principalmente as obras, né, que também fazem parte, né, desse Pentateuco, né, para nos dar esse suporte, né? E a gente está na primeira parte, né, estamos falando aí sobre o porvir e o nada, ou o futuro e o nada, né? A gente está fazendo esse recorte. E depois teremos ainda uma segunda parte com os exemplos e as demonstrações. Então, a gente vai avançar aqui, né? Hoje é a nossa terceira aula sobre o primeiro capítulo, e só para a gente poder se situar, né? A gente tinha deixado na última aula, né, aquele exemplo, aquele questionamento de uma pessoa que de repente fica sabendo, né, que ela está numa fase terminal da vida dela, né? E qual que seria o caminho para essa pessoa, né, tomar a partir daí, né, diante desse nada mais lá para frente, né? E a gente começa a perceber que teríamos, né, mudanças nos nossos comportamentos quando nos é apresentado uma realidade diferente daquilo que a gente tem de expectativa, né? Eu acho que é muito apropriado até esse contexto que a gente está trazendo, né, desse estudo desse livro, e isso acontece conosco principalmente quando chega nesse período de final de ano, né, onde a gente pensa assim, nossa, mais um ano se passou, que eu me comprometi, o que foi que eu cumpri dentro desse estabelecido, né? Se a gente faz essa retrospectiva, né, a gente analisa que às vezes a gente perdeu tempo, que a gente não fez tudo aquilo que a gente desejou, né? Então, é um momento onde a gente para poder fazer essa reflexão, né? E que a gente não fizesse isso apenas nos finais dos anos, né? Mas se a gente puder fazer uma reflexão dessa diária, né, pode ser que a gente inicie um novo dia com um novo propósito, né, com um novo hábito, com um novo pensamento. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem para trazer de reflexão deste livro é isso, sobre o nosso estado de consciência, né? E nesse avançar aí, né, a gente está adiante de análises, né, de diversas teorias, né? Porque o próprio capítulo traz o título: eu tenho um futuro ou não tem mais nada lá para frente, né? Então a gente faz essas reflexões. Então, quando ele traz aí, né, em face dessa situação, a situação daquele rapaz, né, que se vê lá à beira da morte com dias contados, né, diante dessa situação, o Espiritismo vem opor um dique à invenção da incredulidade, né, servindo-se não somente da razão e da perspectiva dos perigos que a ela arrasta, mas também dos fatos materiais, tornando visíveis e tangíveis a alma e a vida futura. Então, quando você se coloca nesse pensamento, né, nessa reflexão, porque eu falei, eu não vou deixar para eu repensar isso, repensar a minha caminhada apenas quando um ano se finda, né? Porque a gente pode estar perdendo muito tempo nesse pensamento. Mas eu posso fazer essa reflexão diariamente, eu posso fazer esse recálculo de rota todos os dias, né? Que eu acho que essa é uma das maiores propostas, que conhecer a doutrina, que conhecer que existe um caminho a percorrer depois desta vida, né? Para não fazer com que nós sejamos mais ativos e menos prolixos naquilo que a gente veio para poder fazer, né? Porque se a gente faz as nossas reflexões pensando aqui, né, nessa questão do céu e do inferno, e quando a gente faz lá algumas leituras, né, a gente tem feito algumas leituras especificamente do capítulo 7 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o retorno à vida,
né? É um dos maiores problemas de consciência quando estamos apenas a nível espiritual, essa perda de tempo, né? Quando a gente vê que a gente desperdiçou algo muito importante, né, no tempo que a gente esteve aqui, né? Então a gente perdeu este tempo, né? Então, conhecedores, né, e sabedores dessa realidade, a gente começa a ter isso mais palpável, né? Igual tá falando. A gente tem de maneira mais visível e tangível, né? Tá ao nosso alcance sobre a questão da vida futura. Então, igual esse homem tá aí, eu tenho algo que eu preciso enxergar lá na frente, né? E qual que é a minha proposta para esse novo ser lá na frente, né? Eu vou querer, né, organizar aqui e reunir aqui esforços para eu ser lá uma pessoa melhor, com crescimentos, com coisas que serão importantes para a minha próxima etapa, ou eu vou ainda assim, sabendo de tudo, desperdiçar esse tempo tão precioso, né? Então, eu vou aqui adquirir conhecimentos, adquirir habilidades, ajudar mais pessoas, ou vou, né, passar pano em cima de tudo isso? Então, a gente precisa fazer essa reflexão, né? E a gente entende que cada qual é livre, sem dúvida, no tocante à crença, né? Podendo crer em alguma coisa ou não crer em nada, que aí é que é a mudança de perspectiva, ou a escolha desses caminhos, né? E Allan Kardec traz para a gente, né, que a fé, ela necessita de uma base, a base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Por isso que é tão importante a gente lançar a mão desse momento de estudo, porque é onde a gente passa a compreender, né? É onde a gente sai daquele crer, né, lúdico, digamos assim, para aquilo que é raciocinado, para aquilo que é real, porque a gente tem consciência e da perspectiva e daquilo que a gente pode construir, né? Então, a gente não vai ser um mero espectador, né? A gente toma essas rédeas daquilo que é desejável que seja feito, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa base, né? Temos a inteligência, nos foi dadas as condições, podemos adquirir a sabedoria, só nos resta colocar isso em prática, né? E isso vem apenas através da fé raciocinada, né? Às vezes a gente sempre vê, assim, toda vez que a gente fala sobre fé, um caminho, uma setinha que aponta a fé para um lado e que aponta a razão para o outro. Por que não esses dois caminhos não podem seguir pelo mesmo lugar, né? A seta indicar para o mesmo lugar, que é o que a gente chamaria de fé com razão, né? Uma fé raciocinada. Então, essa fé raciocinada, né, conforme está lá no capítulo 19, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, para endossar essa colocação, a fé raciocinada, por se apoiar sobre os fatos e a lógica, nenhuma obscuridade deixa. Então, você compreende do que é que se trata, né? Se situa dentro desse cenário, e aí você pode, a partir daí, fazer a sua escolha. Então, a criatura, então, crê porque tem certeza, né? E ninguém tem certeza senão quando compreende alguma coisa. Eis porque não se dobra, porque não há fé inabalável senão aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade, né? E é aquele comentário que a gente fez na aula passada, é como se a gente estivesse vendo textos que foram escritos lá em 1864, como é o caso do livro Céu e Inferno, e parece que foi escrito antes de ontem, né? São tão reais e tão aplicáveis para aquilo que a gente vivencia todos os dias. Então, é por isso que é importante buscar essa compreensão, né? A gente ter esse esforço em adquirir esse conhecimento para que a gente tenha consciência de não perder tempo, né? De entender que se faz muito necessário e é importante a gente controlar um pouco mais esse tempo que nos é dado, né? Então, existirão, né, aqueles que procuram fazer
prevalecer no espírito das massas, né, da grande maioria, principalmente sobre a juventude, a negação do futuro, né? Que é aquele questionamento que a gente colocou de que, vamos curtir a vida doidado, a gente só tem isso aqui agora, a gente, né? O destino a gente não nos pertence, né? O que a gente já sabe que quem define o nosso futuro somos nós mesmos, né? Pela lei de ação e reação, pela consequência dos nossos atos. Então, toda essa teoria, né, apoiando-se em autoridade, seu saber e na ascendência da sua posição, semeiam na sociedade germes de perturbação e dissolução, incorrendo numa grande responsabilidade. Então, é onde a gente vai ver com grande força a questão do individualismo, né? Ontem, Helder trouxe um recorte muito interessante, né? Falando sobre os nossos irmãos invisíveis, sobre a importância das nossas relações sociais, né? Viemos aqui sós, retornaremos sós, mas o nosso crescimento se dá em sociedade. Como que eu me comporto com o meu irmão, né? Então, toda vez que você tem algum tipo, né, de teoria individualista, como essas que a gente vem repassando aqui, até para que a gente tenha ciência de que isso existe, né? A gente vira o quê? Marionete de alguém, né? Eu não estou com as rédeas do meu pensamento, eu não compreendo aquilo que me acontece, né? Então, é importante essa descoberta, né? Desde o mais cedo que a gente puder, né? Eu até falo, quem me dera se eu tivesse tido a condição, né, ou a maturidade para conhecer essas coisas que a gente conhece hoje há muito mais tempo, né, para a gente entender e ver, nossa, como eu perdi tempo. Podia ter feito muitas outras coisas, mas precisava passar, né, pelos percalços, por determinadas dores, né, para que a gente aprenda isso também, né, cada um no seu tempo, né. Então, aqueles que tiverem a sorte, né, ou o mérito de conhecer isso mais cedo, que bacana, né? Então, até coloquei a representação aí desse bonequinho, né? Que a gente precisa ter essa consciência de que a vida não acontece dessa forma, né? Às vezes a gente pensa assim, porque Deus quis assim, eu estou aí, né, à mercê daquilo que me acontece, da sorte. Não, é fato que nós é que realizamos e estabelecemos aquilo que a gente vai ter, né, dentro da nossa caminhada. E aí, já que falamos de juventude, o que é que mais incorre, então, nas pessoas? E a gente vem vendo isso com muita frequência, né? A gente falou, estamos passando por uma transição planetária, né? Tudo aquilo que nos acontece, envolve o nosso mundo, está de acordo com aquilo que foi planejado, a gente sabe disso, precisamos ter essa consciência, né? E precisamos apreender bem isso que está sendo colocado para nós. Então, a gente vê nos jovens, né, uma determinada perturbação, como foi falado, né? Essa perturbação e esse individualismo cada vez maior. Então, aquela cobrança e as pessoas, elas estão frágeis diante disso, né? Então, se vocês olharem essas perguntinhas que eu coloquei, elas vêm com muita facilidade no discurso de todas as pessoas. E não são só os jovens, não, todos, né? E se eu errar, ainda falta melhorar muita coisa, os outros sabem mais do que eu, né? O que as pessoas vão pensar de mim? Então a gente tem essa cobrança, né, muito grande, né? A gente carrega esse fardo nas costas, de preocupação com aquilo que o outro pensa sobre aquilo que eu faço, né? E a gente esquece que não existe juiz nessa caminhada, né? Às vezes acho que a gente não lembra nem que o único, né, que teria condições de nos julgar não nos julga, né? Nos dá o tempo de errar e compreende que aquilo ali é importante para a nossa jornada. Mas é um pouco disso daí que a gente está diante, né? Nesse nosso conviver, né? A gente se menospreza, a gente se diminui, né? E eu acho que não é isso que é a proposta inicial, né? A proposta inicial é justamente o contrário, é da gente
ser feliz, da gente procurar se melhorar, enfim. Então a gente está nessa, como se fosse esse paralelo, né? O que eu gostaria que fosse e aquilo que eu estou trazendo para a minha realidade. E a gente vê que são fragilidades desse ser humano da atualidade, né? Todos nós padecemos um pouquinho, né, disso daqui. E o que nos observa isso? Falta em nós aquele que daquela fé com razão, né? Da fé raciocinada, né, que traz para a gente a consciência. Será se é isso mesmo? Será se eu não vou dar conta mesmo? Ou eu tenho capacidade de assim fazer? Será que iriam me dar uma tarefa tão grande que eu não teria competência de realizar? E se ainda eu não tiver competência hoje, o que me impede de me aperfeiçoar e de me melhorar para eu conseguir realizar, né? Então é a hora que você para, pensa, raciocina e aí faz o seu recálculo de rota, né? Então é importante que a gente se debruce sobre essas fragilidades, aquilo que nos atinge, para traçar um planejamento. A partir de hoje, o que eu vou fazer para eu ser um pouco melhor nessa fragilidade que eu tenho, né? Aí eu tomo consciência e tenho uma atitude a partir daí, que eu acho que é o mais importante, eu acho que é o que é desejável para cada um de nós. Né? Não é só dar o grito e chorar, porque às vezes a gente vai chorar e vai ter alguém que não vai nos ouvir, porque tem que partir de nós também, né? Eu nem diria um engolir o choro, mas limpar as lágrimas e reconhecer que a trajetória tem que continuar, né? E aí, onde que a gente encontra essas respostas, né? No autoconhecimento, que tanto é que é pedido para cada um de nós conhecer a si mesmo, né? É aquele olhar no espelho e reconhecer que, sim, eu não sou perfeito, sim, eu tenho as minhas fragilidades, né? Eu tenho os meus vícios, mas eu também gostaria de me melhorar, né? Então, ter essa humildade para reconhecer essas fragilidades, né? E não só reconhecê-las, mas de assumir que precisa ser modificada, né? E tão importante, né, como uma das coisas que o Espiritismo traz para nós sobre a reforma íntima, né? É abrir essa caixinha mental, né? Retirar de lá aquilo que polui, aquilo que não ajuda, aquilo que só me faz ficar dentro daquela onda lá de ó céus, ó vida, ó azar, né? E se colocar em movimento para se tornar um pouco melhor, né? A gente nunca pode perder de vista aquele lema maior do espiritismo, né? Que às vezes a gente não vai sair anjo dessa jornada que agora a gente sabe disso, mas serão reconhecidos os meus esforços em me tornar uma pessoa melhor do que eu fui ontem, né? Por isso que é importante esse resgate diário do que eu fiz, né? Eu sempre tive isso sobre esses estudos, quem traz fala muito sobre isso, é a história de Santo Agostinho, né? Que a gente tem que fazer essa contabilidade todos os dias, a hora que eu debruçar minha cabeça no travesseiro, eu me lembrar. E hoje, o que que eu fui bom, ótimo, vou repetir amanhã, ou o que que eu não fui, que eu posso melhorar amanhã, né? E fazer essa busca é um mecanismo de autoconhecimento, né? Eu comigo mesmo e pedindo ajuda, né, para os nossos irmãos espirituais, né, que tanto desejam que nós cresçamos e possamos ser melhores para nos auxiliar nessa tarefa, né? E aí assumir o comando, né? Imagina que mudança de perspectiva, eu sair daquela mera marionete que a gente viu aqui para trás, para eu estar, né, na frente desse leme, desse navio. Eu decidindo, né, se eu vou enfrentar a tempestade ou se eu ainda não tenho essa capacidade, né, de escolher essa rota que eu queira caminhar. Que é isso que é o desejável, né? Para isso nos foi dado o livre-arbítrio, para isso nos foi dada a condição de buscar esse conhecimento também, né? A gente observa isso, que às vezes a gente vê que a gente procrastina, né? Mas
quando te é colocada à prova, em muitas situações onde a gente acha que a gente não dá conta, a gente vai lá e faz, né? Então, é enfrentar mais vezes essas situações que nos são colocadas, né? E dando continuidade, né, além dessa fala, tem uma outra doutrina que se defende da acusação materialista que a gente falou, né? Porque admite a existência de um princípio inteligente além da matéria, né? A gente falou do niilismo, né? E é a doutrina da absorção no mundo universal. E para essa doutrina, cada indivíduo vai absorver ao nascer uma parcela do princípio que lhe dá a vida, vai construir sua alma, sua inteligência e seus sentidos. Mas essa doutrina também diz que, com a morte, essa alma retorna ao elemento comum e se perde no infinito como uma gota d'água no oceano. Não é incoerente com aquilo que a gente já está trazendo para a nossa reflexão, né? Aquela ideia de que não tem nada para frente e vai se esgotar tudo, né? Na hora que tudo isso acabar, né? Então, essa também é uma doutrina que dá um passo adiante em relação ao materialismo puro, né? Porque, de certa forma, ela ainda admite que existe algo, né? O outro não admite nada. Mas as consequências dessa doutrina também são idênticas às do materialismo. Então, o homem, né, seria mergulhado nesse nada, né? Seria mais uma gotinha nesse oceano, num reservatório comum. E se no primeiro caso ele é transformado em nada, nesse segundo ele perderia a sua individualidade. Nós seríamos mais da mesma coisa, todos iguais, né? E perderíamos mais uma vez a nossa razão de existir. Então, nesse momento também, as relações sociais são igualmente rompidas. Né? Então, são críticas que são realizadas para a gente entender e enxergar que, pela lógica, não teria razão de ser, né, não ter nada além disso daqui, né? Como a gente viu lá no inicinho, eu percorrer demais, me esforçar demais, né? Fazer tanta coisa para no final eu não ver nada em troca, eu não ver nada de diferente a partir disso, né? Então, o essencial para o homem é a conservação do seu eu, né? Que é aquela sementezinha que um dia, né, foi projetada como um espírito e que teria a intenção de progredir, como a gente já leu também, né? Que nós nunca retornamos ao nosso estado, que a nossa tendência é sempre de melhorar. Podemos até estacionar por um tempo, mas a gente progride. Então, sem isso, se a gente não tivesse essa essência de cada um, né, sermos este eu, né? Sem isso, que lhe importa ser ou não ser, né? É como se fosse assim, eu coloquei uma escada onde a pessoa ela vai crescendo em vários aspectos, né? O amor a si próprio, a questão da resiliência, enfim, são melhoramentos que a pessoa vai buscando. E aí a gente imaginar, vai chegar lá na frente, essa escada acabou e aí eu vou cair lá embaixo, né? Perde um pouco a lógica do ser, né? A importância disso se realizar, né? Perde a essência. Então, para fortalecer essa nossa consciência de que existe esse algo mais, né? De que existe uma razão das nossas realizações, né? Do nosso crescimento e dessa nossa busca, né? E aí, fechando essa doutrina que nos é trazida para pensar, para refletir, nesse caso o futuro não existiria, nem num caso, nem no outro, e a vida presente seria a única coisa que interessasse e preocupasse. Então, do ponto de vista das consequências morais, essas duas doutrinas elas pecam muito, né? Porque são igualmente desesperadoras, né? Excitando o egoísmo da mesma maneira que a primeira que a gente viu, que foi o materialismo. Então, quer dizer, voltaríamos para aquele olho por olho, dente por dente, eu pensaria de maneira egoísta, né? Apenas naquilo que me cabe, né? Passar por cima do outro, né? Não ter esse pensamento fraterno, de pensar no meu irmão, aquele que precisa de mim, né? A ideia de divisão, enfim,
a gente não teria a ideia da fraternidade, né? E não teríamos a condição nem de demonstrar essa nossa melhoria, né? Acho que perderia, então, aí, nesse caso, o propósito da nossa existência, né? Então, fica essa reflexão, né, nessa noite de hoje, para a gente pensar nessa escada, né? Essa escada que a gente, como se fosse uma fase de jogo, né? Eu melhoro um pouquinho naquela fase, aí eu pulo para uma próxima etapa. Quer dizer, eu me capacitei para melhorar para eu poder avançar naqueles desafios, e assim sucessivamente, né? E viver essa experiência com alegria, né? Com a felicidade. A felicidade, ela sempre vai estar no nosso caminho. Então, quando você tem a consciência, né, de que você precisa dessas experiências, né? Não enxergar os desafios como cruzes, né? Mas como possibilidades de colocar à prova que você está melhor, né? Você muda até sua perspectiva de como agir diante de tudo que te acontece, ok? Então, essa que era as considerações para hoje. Alguém quer fazer algum comentário? Pode ficar à vontade sobre essas mudanças de perspectiva e de teorias, né, que são colocadas para a gente poder analisar com muita clareza e lucidez aquilo que o Espiritismo vem nos ensinar. Diga. Oi, é só para corroborar com o que você falou mesmo, porque acho que a gente até tinha conversado isso esses dias, que a gente às vezes investe muito tempo da nossa vida para conquistar coisas que não é o objetivo. Isso é quando é uma pessoa leiga, né, uma pessoa que é completamente neófita no assunto, a gente até compreende, mas para nós que estamos estudando a doutrina dos espíritos, que a gente já tem uma certa vivência, é inadmissível. E a gente comete esses erros o tempo inteiro, até por, como diz aquele o costume do cachimbo põe a boca torta. Então a gente vê os nossos pais fazendo, os nossos vizinhos fazendo, os nossos amigos fazendo, e daqui a pouco a gente também está fazendo, que é exatamente perdendo muito tempo com coisas que de fato não vai nos levar a lugar nenhum e não é o nosso objetivo de vida. Então, esse estudo é interessante para a gente fazer essas reflexões de coisas muito óbvias e que a gente às vezes deixa passar a oportunidade, né? Até as questões das preocupações, né? Já tem uma ideia que parece que 80% das nossas preocupações diárias não acontecem. Era só para complementar mesmo. Isso aí é uma observação muito interessante. Inclusive, eu fiz muitas essas reflexões quando eu sofri o acidente, né? Que eu já, às vezes, muitas pessoas não sabem, mas que eu pensava nisso, eu estava sofrendo, né? Na véspera do que ia me acontecer, porque eu ia ter que voltar, porque eu tinha que trabalhar, porque eu tinha um monte de coisa para fazer, e no final das contas eu não cheguei. Eu não viajei, né? E eu fiquei praticamente 4 meses de molho numa cama de hospital. Então, quer dizer, às vezes a gente perde muito dessa energia, né? Desse nosso fluido vital, como a gente pode falar muito bem, com coisas que nem vão acontecer, né? Então, é a gente mudar um pouco essa nossa perspectiva de como olhar para aquilo que nos acontece, né? Com mais leveza e com mais raciocínio, né? A fé raciocinada, ela vem em boa hora para que a gente possa estabelecer bem aquilo que a gente faz com o tempo que a gente tem. Então, era isso, né, para a noite de hoje.